Zaqueu, cobrador, e assim me devolveste tua paz e teu amor. Também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem orar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Revendo em Madalena a nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos teus pés. Também nos desejamos o nosso amor te dar, porque só muito amor nos pode libertar. Senhor, eis aqui o teu povo que vem orar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Primeiro domingo do Advento, o convite da liturgia, da palavra, o convite de nosso Senhor Jesus Cristo é que possamos vigiar e orar para não cairmos em tentação. E vamos colocar nas mãos de Deus no 7º dia, e Maria José de Siqueira, irmã, rezar também por aqueles que esses dias foram sepultados, que partiram desta vida, praticamente todos conhecidos, que Deus os acolha na glória eterna. Irmãs e irmãos, iniciando um novo ano litúrgico, preparamos a vinda do Senhor, Jesus que está vindo, o seu advento. Unidos à Igreja no mundo inteiro, celebramos esse tempo santo e clamamos: vem, Senhor, não demores. Uma vela se acende no caminho a iluminar. Preparemos nossa casa, é Jesus quem vai chegar. No advento a tua vinda nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é teu Natal, vem nascer em nosso lar. A tua vinda nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é teu Natal, vem nascer em nosso lar. Então, acendendo a primeira vela na coroa do Advento, o roxo, lembrando a vigilância, a meditação. E nós entramos nesse clima de Advento, nos preparando para receber nosso Senhor Jesus no presépio, no Natal, e também para nós nos preparando para o novenário de Nossa Senhora da Conceição, pedindo perdão das nossas fraquezas e dos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade. Piedade
Senhor, intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus da alegria, Deus da paz e da esperança, tenha compaixão de todos nós, perdoe as nossas ofensas, o nosso pecado e nos conduza à vida eterna. Amém. No tempo do advento, a gente não canta o hino de louvor, glória, que vamos cantar na véspera de Natal. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Escutemos a Santa Palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Senhor, Tu és nosso Pai, nosso Redentor. Eterno é o Teu nome. Como nos deixastes andar longe dos Teus caminhos e endurecestes nossos corações, para não termos o Teu temor, por amor de Teus servos, das tribos de Tua herança, volta atrás. Ah, se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de Ti. Descestes, pois, e as montanhas se derreterão diante de Ti. Nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém. Jamais olhos virão que um Deus, exceto Tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de Ti em Teus caminhos. Tu te irritastes porque nós pecamos. É nós, caminhos de outrora, que seremos salvos. Todos nós nos tornamos imundície, e todas as nossas boas obras são como um pano sujo. Murchamos todos como folhas, e nossas maldades empurramos como o vento. Não há quem invoque Teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. Escondestes de nós Tua face, e nos entregastes à mercê da nossa maldade. Assim mesmo, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos barro, Tu nosso oleiro, e nós todos, obra de Tuas mãos. Palavra do Senhor. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais, aparecei cheio de glória e esplendor. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Iluminai a vossa face sobre
sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Voltai-vos para nosso Deus. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei e arrebento que firmastes. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Pousai a mão direita por sobre o vosso rígido. O Filho do Homem escolheste para vós. E nunca mais nos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos a vida e louvaremos vosso nome. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Irmãos, para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça de Deus, por causa da graça que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Nele, fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível até ao fim, até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por Ele fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Aleluia, aleluia, aleluia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Irmãos e irmãs, Advento, um tempo importante para, como diz o Evangelho, ter cuidado com a vida, cuidado com o nosso semelhante, cuidado conosco mesmo. Depois, atenção, é o que Jesus também fala. Atenção. Dar atenção a quê? Atenção à sua palavra, atenção à oração, atenção ao tempo do advento, atenção também ao irmão. Tempo de vigilância, por isto a cor roxa é o roxo da meditação, da concentração, da introspecção. E o que é a introspecção? Poderíamos dizer que é fazer com que o nosso olhar, tem um padre que está na Alemanha, Padre Celso, ele dizia, pegar a bola do olho e colocar para dentro, né? Olhar para dentro de cada um de nós. Isto é a introspecção, fazer uma avaliação de vida e todo esse cuidado, atenção e vigilância para o Natal receber a pessoa mais importante da história da humanidade. Eu digo pessoa porque realmente homem e Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando vai chegando o final do ano, que a gente prepara, como na igreja, pinta a igreja, limpa a casa, né? Troca às vezes até o colchão para receber um amigo, receber um parente, receber a família que mora longe, muito mais para receber Jesus, não é? A gente tem todo esse cuidado, esta atenção, vigilância, limpando, tirando a sujeira do pecado, a sujeira do nosso coração, para receber o Cristo que vem. E Ele quer nascer na manjedoura do nosso coração. Ele quer nascer na nossa família. Ele quer nascer nas famílias que esses dias aqui em Quintajas estão sofrendo por aqueles que partiram, não é? Eu estava dizendo, eu conheci pouco o seu Joel, mas esses dias eu, irmã Belze e Cida fomos à casa dele, acho que depois que a sogra dele faleceu, e ali conversamos tanto, e ele abriu sua vida para o padre, né? Mostrando muita tristeza porque sua sogra havia falecido, e ontem veio a óbito a falecer. Eu estava dizendo a Maria Santiago, foi uma despedida, né? Então, esta preparação, Deus prepara tudo,
Deus prepara a chuva, Deus prepara os tempos litúrgicos. Esse tempo do Advento é um tempo muito bonito. É até parecido com a Quaresma, pela cor, pela meditação, mas a Quaresma ainda é um pouco mais forte, porque puxa mais para a conversão, para a penitência. Esse tempo também é de conversão, mas é um pouco mais leve, né? De preparação dessa luz de Jesus para receber o autor das nossas vidas. O profeta Isaías fala de uma forma poética, bonita. Ele diz: se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de ti. Se abrissem as portas dos céus e de lá descesse o nosso Salvador. De uma forma bonita, de fé, com poesia, para falar de Deus. O nosso Deus, eu estava escutando de ontem para cá algumas pregações de tantos padres e bispos, de outros pregadores, já para nos prepararmos também para esse tempo de advento, e alguns padres dizendo mais ou menos assim, que a palavra de Deus realmente não é para nos amedrontar. O tempo do advento não é para meter medo em ninguém, mas é para nos preparar. E o nosso Deus, veja como Isaías trata esse Deus, com muito carinho, com muito afago, com muito amor. E é assim que nós devemos tratar essa nossa intimidade com Deus. Deixa para o Antigo Testamento, não todo o Antigo Testamento, algumas partes, quando tratava de um Deus terrível, um Deus que amedrontava, um Deus que castigava. Não, no Novo Testamento não é mais assim. O próprio Jesus, que nasceu há 2 milênios, há 2000 anos, ele se encarna por amor e para nos ensinar a viver, a colocar em prática esse amor. Jesus nos fez conhecer um Deus que cuida, um Deus que tem atenção para conosco e reza conosco, porque na nossa oração a Trindade Santa está presente, É a vigilância, uma vigilância sem certos medos, mas uma vigilância realmente para dizer: Senhor, eu quero aprender a orar. Eu falo muito em Padre Zezinho e gosto realmente de suas canções, e ele diz assim, falando para um ateu, para uma pessoa quase ateia, Ele dizia: não sou de rezar muito e bem o sabes, e a minha oração é tão pequena, tão frágil, que eu nem sei se chega lá no céu. Mas sei que és meu amigo e não duvido, e tem não sei o que dentro de mim que faz eu ser assim, um pouco amigo teu, um pouco ateu, um pouco publicano e um pouco fariseu. E ele continua conversando com aquele ateu, se comparando com ele, um padre, porque realmente a nossa fé tem momento que parece tão pequenininha, e é pequenininha mesmo, mas temos um Deus bom, um Deus amigo que escuta a nossa oração, e mesmo que a gente acha que a nossa fé não chega até o céu, mas chega sim. E o profeta Isaías falava um pouco isto, se o céu se rompesse, o céu já se rompeu. Jesus se encarnou, é a kenosis, é o esvaziamento do Filho de Deus. Então, irmãos e irmãs, mesmo com as dores, mesmo com algumas perdas, mesmo com alguns medos, mas vamos continuar acendendo em cada um de nós, dentro de nós, a chama da fé, a chama da meditação, da esperança, da alegria e da paz. Estas 4 velas da coroa do Advento simbolizam isto: 4 semanas para nos prepararmos melhor para receber o autor da nossa fé, o autor da nossa
nossa vida, nosso Senhor Jesus, aquele que quis nascer no meio dos pequenos, no meio dos pobres, em Belém, terra do pão, onde ninguém deveria passar necessidade. As 4 velas, lembrando também os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Esta luz de Jesus que quer brilhar nos 4 cantos da terra. E ele já brilhou, né? Aqui em Quintadas, na nossa diocese, né? Fiquei feliz quando vi Abraão, conhecido como Baio, que fez uma cirurgia muito séria. Quando entrou ali, Baio, fiquei emocionado de te ver aqui. É Deus quem opera, é Deus que vai agindo, dando força, e a gente supera tudo. Que a nossa fé nunca se desfaleça, que a nossa chama da fé nunca se apague. Quem dá incremento, quem dá o combustível necessário para a chama da fé não apagar é o Espírito Santo de Deus, aquele que quis reacender a fé de Isaías, dos profetas e de tantos outros. Para terminar, quero terminar com o último versículo da leitura de Isaías. Assim mesmo, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos barro, Tu nosso oleiro, e nós todos obra de Tuas mãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Na alegria de celebrar o novo advento do Senhor, apresentemos as nossas preces, dizendo: Vinde, Senhor, e não tardeis. Vinde, Senhor, e não tardeis. Alimentai a esperança de vossa Igreja, em guardar alegre e ativamente a vinda do vosso Filho, nós os pedimos. Vinde, Senhor, e não tardeis. Despertai o nosso espírito, despertai o nosso espírito, nossa inteligência e nossa consciência, para os sinais da chegada do vosso reino, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, e não tardeis. Concedei aos nossos jovens a força e a coragem para transformar a nossa realidade de acordo com o Evangelho, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, e não tardeis. Nós estamos este ano vivendo num paraíso, né? Um ano de chuva, quanta abundância. Escutei de alguns de vocês dizendo: Padre, eu acho que há 40 anos, 50 anos, nunca havia chovido tanto, tinha chovido tanto. Graças a Deus. Não é uma maravilha? Então vamos pedir a Deus que o próximo ano seja parecido, né? Se não for do mesmo jeito, mas pelo menos parecido. E a gente agradece muito ao nosso Deus por esta data. Senhor nosso Deus, escuta as preces que falamos e tantas outras que ficam guardadas no nosso interior, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar e cantar o canto do ofertório.
te apresentamos nesse altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui, pão e vinho te apresentamos nesse altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida. Ó Senhor, é teu esse milagre de amor. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida. Ó Senhor, é teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora do advento, na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Deus, estas oferendas que escolhemos entre os dons que nos destes, e o alimento que hoje concedeis à nossa devoção, torne-se prêmio da redenção eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos que hoje, vigilantes, esperamos. Por esta razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz.
que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte do mundo, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice com vinho em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo uma só família, um só corpo, um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. E Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora da Conceição, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Estevão, Dom André, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos no mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, Eric Elson Teixeira dos Santos, 7º dia, Maria José Siqueira, irmã,
Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete da vida, sinal de perdão, de reconciliação, vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa infinita misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a outra vinda do Cristo Salvador. Qual o seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, quem creres me amará, mas dizer a nossa palavra e serei salvo. Dia Jesus falou: observai, tomai cuidado, preparai-vos, pois não sabeis em que dia o Senhor virá. A tarde e a meia-noite, de madrugada amanhecendo, o que vos digo a todos: vigiai, ficai atentos. Abre o coração e preparai vosso caminho com alegria, porque Jesus que vai chegar.
gratidão, Maria, o Senhor contigo está. Darás à luz e terás um filho que eternamente reinará. Abre o coração e preparai vosso caminho com alegria, porque Jesus que vai chegar é o Messias. Abre o coração e preparai vosso caminho com alegria, porque Jesus que vai chegar é o Messias. Um dia Jesus falou: observai e tomai cuidado, preparai-vos, pois não sabeis em que dia o Senhor virá. À tarde, à meia-noite, de madrugada amanhecendo, o que vos digo a todos: vigiai e ficai atentos. Abre o coração e preparai vosso caminho com alegria, porque Jesus que vai chegar é o Messias. Abre o coração e preparai vosso caminho com alegria, porque Jesus que vai chegar é o Messias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Entre as mulheres, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor dará a sua bênção e a nossa terra o seu fruto. Oremos. Aproveite-nos, ó Deus, a participação nos vossos mistérios. Fazer que eles vos ajudem a amar desde agora o que é do céu. E caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Por Cristo nosso Senhor. Você está um minutinho para os avisos? Avisos da semana. Todos os dias, aqui na igreja, acontece o ofício das comunidades às 7 horas da manhã. Terça-feira, terço dos homens, às 18 horas. Live da renovação carismática, às 19h30. Quinta-feira, Santa Missa na comunidade Raspador, às 19 horas. Adoração Eucarística, às 19 horas aqui na igreja.
Sexta-feira, confissão, às 3 horas da tarde aqui na igreja, e a Santa Missa aqui também na Matriz, às 18 horas. Sábado, Santa Missa e batismo na comunidade São Pedro, às 19 horas. Domingo, batismo na Igreja Matriz, às 10 horas da manhã, e a Santa Missa na Matriz, às 18 horas. Atenção, comunidade de Pintadas. Faça já a sua encomenda da nossa deliciosa feijoada, assim você vai estar contribuindo com a nossa festa da Padroeira 2020 e também com a nossa paróquia. Será no dia 6 de dezembro de 2020. A entrega será drive-thru a partir das 11h30. Valor da feijoada R$ 15. Garanta logo o seu bilhete procurando os casais da festa ou SIDA aqui na Secretaria Paroquial. Também estamos tendo a campanha para adquirir rosas para o andor de Nossa Senhora. Você que desejar fazer a sua doação, ao final da missa tem uma caixinha lá no final, você pode deixar a sua contribuição ou está deixando também por SIDA na Secretaria da Paróquia. Padre Rômulo, gostaríamos de celebrar vários aniversários seus em nossa paróquia, mas, como missionário está sempre disponível a dizer sim para onde for chamado, hoje queremos agradecer a Deus por mais um aniversário junto com a família da Paróquia Imaculada Conceição. É amanhã, mas eu vou ler hoje, né? O aniversário do Padre Rômulo. Hoje é um dia especial para você. Hoje você comemora mais um ano de vida, mais um ano de existência e de experiência. Hoje, as luzes do céu e as bênçãos do Senhor recaem sobre você. É dia de reafirmar a sua missão e a sua fé e o seu compromisso com a vida e com o bem. Os seus familiares e amigos desejam a você energias e pensamentos positivos, a boas vibrações para você, a luz e amor ao seu redor. Aproveite esse momento mágico da vida e peça a Deus proteção para lhe guiar e tomar conta dos seus caminhos. Peça a Deus para segurar sua mão enquanto você escreve sua história. Agradeça por tudo que você já viveu. Aproveite o dia de amanhã, o dia de hoje, e viva com entusiasmo, alegria e humildade. Você é especial aos olhos de Deus e aos olhos de todos aqueles que lhe amam. Que Deus derrame o seu amor sobre você. Parabéns, muitas felicidades. Receba um abraço carinhoso e virtual de todos os paroquianos. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar não você. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar, então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigo contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento um sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás.
Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trembala, parceiro, e a gente é só passageiro, precisa partir. E agora o parabéns, né? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Padre Rony! Obrigado a todos. E no dia 24 de janeiro, eu vou agradecer melhor a todos vocês, né? Pelo pouco tempo que passamos juntos, pela chuva bonita que nós conseguimos passar juntos, né? Então, só agradecer. E ontem o bispo já noticiou todas as transferências do ano que vem. Muitos já sabem, né? Se não todo mundo. A Padre Rony fica aqui até dia 24 de janeiro do ano que vem. E vamos abraçar uma grande missão, mas ardorosa do que esta, né? Que vamos assumir Utinga, Wagner e Lajedi. Vai ser uma paróquia por 3. Só que o Padre Adinaldo estará conosco também para ajudar nessa missão. Então, só agradecer a todos vocês por tudo, né? A comemoração do aniversário é amanhã, como disse Solange, que vou completar 46 anos de vida. E só tenho mesmo a agradecer. Eu dizia a irmã Velza que no dia 24 eu não posso reclamar de nada, só posso bendizer a Deus, agradecer por essa paróquia bonita, por esse povo maravilhoso que encontrei aqui. São os meus avisos, mas a missa do São Pedro nós adiamos, o pessoal lá pediu para adiar o batizado também. Na sexta-feira próxima, na missa de 6 da tarde, nós vamos benzer aquela imagem bonita que vocês compraram, que é a imagem do Sagrado Coração de Jesus, né? Preparou o lugarzinho para ela ali, que está muito bonito, não é? Então foram vocês mesmos que adquiriram, acho que a paróquia colocou pouco para poder adquirir esta imagem bonita. Muito obrigado por tudo, que Deus nos ilumine. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus da misericórdia, da esperança, da alegria e do amor, Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudai, desculpa, não tem saudação ainda não, né? Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Uma boa semana para todos, muito obrigado. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando alagar as matas e florestas, o passarinho alegre só cantar, cruzando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medi o teu amor tão grande,
deu seu precioso sangue.